chegado o momento de você estudar a primeira unidade problema. Para isso, você tem que adquirir os materiais, que podem tanto ser comprados ou simplesmente conversar com uma pessoa que já está nos anos seguintes e pode cedê-los para você. O próximo passo, depois da aquisição dos materiais, é você finalmente abrir o seu caderno do aluno, e com ele você verificará todas as unidades problemas e como estudá-las. Verifique que ao folhear o seu caderno do aluno, a unidade problema estará com o número na região superior da folha, logo em seguida da história e os objetivos. Cada unidade problema é uma história a qual contém palavras-chave que servem de disparadores, para separá-los em itens para você saber os temas que deverão ser estudados, para posteriormente conseguir resolver este problema. Agora vamos finalmente abrir a unidade problema 1. Você pode verificar que são 2 alunos que começaram a carreira de medicina e escutam 2 professores definir o ser humano de formas ou contraditórias ou complementares. Posterior a algumas leituras e releituras dessa unidade problema, você deve separar a palavra medicina, seres emparentados e que somos seres sociais e culturais. Isso seria importante para começar então o processo de estudo. Preste atenção que a palavra medicina é justamente a carreira que você escolheu. Você deve procurar o seu significado, a etimologia da sua palavra e qualquer outro item relacionado a este tema que você deseja aprender. Perceba que quando um dos professores cita que somos animais emparentados com outros seres vivos, ele simplesmente nos está dando a margem agora para estudar a correlação biológica e fisiológica entre os seres. É natural que discutir o processo de familiaridade entre seres humanos e animais nos leve à ideia criacionista, bíblica, teológica e religiosa. Contudo, é importante ter ênfase na parte científica porque estudamos medicina. Para oferecer base à ciência e às discussões, se deve estudar as teorias, e elas nos levarão ao princípio de conhecimento de células e, ademais, o processo de hominização. E correlacionando estas duas palavras no âmbito científico, chegaremos à palavra evolução. Compreenda que uma palavra leva a outra. Agora chega o momento então que você deve pesquisar o que é evolução e, por conseguinte, pesquisar o que é evolução biológica. Porém, a justificativa da correlação entre os seres através da evolução nos leva a diversas perguntas que devem ser respondidas pelas teorias. A seguir, verificaremos as principais. Quando estudar Lamarck, não esqueça de verificar quem ele foi, quando ele fez as suas investigações e qual foi o âmbito da sua pesquisa. Da mesma maneira, quando você estudar Darwin, você tem que verificar quem ele foi, quando ele fez os seus estudos, mas dar uma maior ênfase na sua teoria. Muita atenção a estudar Darwin, porque muitas pessoas falam que a seleção natural é simplesmente a sobrevivência do mais forte, do mais inteligente ou do mais rápido, sendo que a resposta adequada é dizer que é o melhor adaptado. Por mais que seja talvez um pouco mais complicado, nunca deixe de lado o contexto de reprodução diferencial. Estes termos justamente te darão base para justificar o surgimento e a manutenção de algumas espécies, deixando então descendentes férteis. Como sabemos, Darwin deixou algumas perguntas que não puderam ser respondidas, e para isso existe o neodarwinismo. Não esqueça de dar ênfase nas bases genéticas aportadas por Mendel. Existe também o equilíbrio pontuado, que por mais que não seja dado muita ênfase na faculdade, tem alguns pontos críticos. Você perceberá que nessa trajetória de estudo sobre teorias surgirão diversas palavras novas em seu vocabulário. Todas essas palavras devem ser colocadas numa lista de definições. Essas perguntas serão feitas pelos seus professores nas mesas orais e pelos seus tutores nas tutorias, então tenha em mão sempre a lista de definições. Ademais do tema de evolução, temos também que o professor tinha dito que somos seres sociais e culturais. Para isso, existirá na bibliografia obrigatória 2 textos do autor Can Klein que deve ser estudado, um definindo o que é cultura e o outro sobre culturas híbridas. Depois de ter estudado as teorias separadamente, realizado a sua lista de definições e ademais estudado os textos de Can Klein, convido você a organizar suas ideias em uma única folha. Isso se chama mapa conceptual. Isso pode ser feito através de várias cores que ativarão a sua memória a longo prazo. Ademais dessa folha muito bem organizada e colorida que facilitará o seu processo de aprendizagem, não se esqueça de fazer algumas folhas rascunho. Cada pessoa é única e a sua maneira de estudar também vai ser. Então verifique a sua melhor maneira de estudar. Pense para as tutorias vários exemplos a serem dados. E não se esqueça que o próprio processo de estudo da UNR também aplica a seleção natural. É isso aí, galera, espero ter ajudado de alguma forma mais uma vez. Qualquer coisa, se inscreva no canal e me siga no Instagram e pode fazer pergunta em qualquer um dos 2.